a forma como o RH ainda é visto é muito mais responsabilidade dos profissionais de RH do que de quem enxerga o RH da maneira que enxerga. A maioria dos profissionais ainda estão muito distanciados do negócio, presos a um modelo que talvez não faça mais sentido. E eu sempre gosto de falar isso de um jeito tranquilo, porque eu tenho lugar de fala. Então eu posso falar mal do RH, ninguém mais pode. Eu lembro que eu assumi essa cadeira e eu comecei a cometer os erros que muitas pessoas cometem, que é, vamos entregar processinho, entregar a pastelaria do RH. Até que um dia eu tomei a pior decisão que eu poderia tomar na minha vida. Aquele dia eu falei, eu acho que eu tô bem desconectada mesmo do que tá acontecendo. E aí acho que a partir daí, eu comecei a querer me envolver nos assuntos de negócio. Para mim, o RH é esse RH, que consegue conversar de negócio, que os processos de RH estão conectados com o negócio e que tem tanto valor a ponto de, se o RH não está sentado, decisões não são tomadas. É possível ter uma empresa de sucesso sem uma cultura bem estruturada, sem uma cultura forte? Sobre isso a gente vai falar hoje. Esse é o Open Arena, o podcast da Alice sobre cultura e gestão de pessoas. Eu sou Sarita, lidero o time de People aqui na Alice, como a gente chama nosso RH. Eu sou mãe de uma menina de 3 anos e de um menino de 9 meses. E como você, que está nos acompanhando, provavelmente já percebeu, eu não sou brasileira, eu sou austríaca, mas moro aqui há muito tempo, foi o amor que me trouxe, estou muito feliz aqui. E, inclusive, as pessoas falam que eu sou a gringa mais brasileira que eles conhecem. Estou muito feliz em receber hoje uma pessoa muito especial, uma grande referência em cultura e em RH que a gente tem aqui no Brasil, e uma pessoa que, inclusive, teve um impacto muito importante na minha própria trajetória. Muito bem-vinda, Luciana Carvalho. Obrigada. É verdade, você é bem brasileira mesmo, Sá. Ela corrigia seu português também? O meu ainda não, acho que não. Nossa, o meu toda hora. Então, e você, André, né? Não, eu confesso que eu não sou muito bom no português. Ele fica indignado. André, aqui tem um erro de português. Como assim? Como você sabe disso? Cedilha? Tá vendo? Bom, André, muito bem-vindo também. Meu sócio, co-founder e CEO da Alice, André Florence. E pai do Valentim. 3 meses e meio. Muito bom. Muitas pessoas que estão nos acompanhando conhecem você, Lu, né, como uma grande inspiração. Você tem quase 20 anos de experiência em RH. A gente soube que você começou sua carreira em saúde também, então a gente tem aqui algo comum no paixão pela saúde. Mas você teve passagens, né, em grandes empresas como a Ambev, a Móvel, a Cinti, foi conselheira, né, de empresas nacionais, internacionais. E aí sempre estava com muita paixão pelo empreendedorismo também, né? O bicho picou e aí agora você está empreendendo, né? Você está como co-founder e CEO da Chiefs Group. Bem-vinda novamente. Obrigada, muito obrigada. E Lu, né, eu comentei que você teve um impacto muito grande na minha própria carreira, né? Quem não sabe, eu não sou do RH, né? Eu vim do negócio, trabalhei sempre com planejamento estratégico, como indicadores, como gestão. E foi quando eu estava junto com uma Lu na Móvel que eu comecei, de fato, a atuar aí com People e fiquei, né? Me apaixonei e fiquei. E Lu sempre, né, acho, você me ensinou muito, assim, aprendi muito, tenho certeza que a gente vai ter hoje trocas super ricas sobre o tema de cultura, né, sobre outros temas relacionados a pessoas, e você hoje é uma grande defensora do RH estratégico, né, você sempre fala, né, o RH tem que sentar na mesa, tem que ser braço direito do CEO, né, tem que participar das discussões, tem que ser um parceiro, de fato, estratégico do negócio. Você sempre pensou assim sobre o RH dentro da sua jornada? Não, na verdade não. Como é que isso surgiu, né? Quando eu estava na Móvel, eu assumi como gerente de RH da Wave, que era o business principal da Móvel naquela época. E como a maioria das pessoas de RH, eu estava preocupada em entregar processos de RH. E eu sempre gosto de falar isso de um jeito tranquilo, porque eu tenho lugar de fala. Então, eu posso falar mal do RH, ninguém mais pode. Então, eu lembro que eu assumi essa cadeira e eu comecei a cometer os erros que muitas pessoas cometem, que vamos entregar processinho, entregar a pastelaria do RH. Até que um dia eu tomei a pior decisão que eu poderia tomar na minha vida, que foi colocar a avaliação de desempenho, que eu considero um processo extremamente importante dentro do RH,
na mesma semana do planejamento estratégico da empresa. E eu recebi o seguinte feedback: você pirou? Você enlouqueceu? Como é que as pessoas, os líderes que estarão em preparação do planejamento estratégico vão fazer a avaliação de desempenho? O que você espera? Aquele dia eu falei, eu acho que eu tô bem desconectada mesmo do que tá acontecendo. E aí, acho que a partir daí, eu comecei a querer me envolver nos assuntos de negócio. Então, eu comecei a pensar que, como responsável por pessoas que eu considero os principais habilitadores de negócio, eu precisava entender de negócio. E o negócio que eu estava inserida, que era um negócio de mensageria, relação com operadora, era um negócio complexo e muito distante, para ser sincera, da nossa realidade, né? Então, eu comecei a ir para operadora, eu ia para reunião de produto, eu ia para reunião do jurídico, eu ia para reunião de tudo, e as pessoas nem entendiam o que a pessoa do RH estava fazendo ali. Já fico preocupada. Tipo, nossa, que tá quem ganha gado aqui. Mas quando eu ia para essas reuniões, eu entendia o que o negócio estava enfrentando de desafio, o que os líderes que iam para esses negócios, eles enfrentavam, portanto, quais eram os gaps comportamentais, de skills, de soft skills, de hard skills que eles tinham, que eu percebia nas reuniões. E comecei a estruturar os processos para atender isso. E foi aí que eu percebi que o impacto era tão grande. E aí eu brinco que o dia que eu zerei na vida foi o dia que uma reunião, um release de produto não aconteceu porque eu não estava na sala. Aí eu falei, zerei. Né? Então, acho que para mim o RH é esse RH, que consegue conversar de negócio, que os processos de RH estão conectados com o negócio e que tem tanto valor a ponto de, se o RH não está sentado, decisões não são tomadas. Ô, Lu, isso é muito interessante que você falou, né? Porque, de fato, se o RH ficar na caixinha, né, na salinha do RH, fica desconectado da empresa e você conseguiu resolver isso participando das reuniões. Mas, naturalmente, não é escalável você estar em todas as reuniões, né? Como é que você cria uma organização de RH ou de people, gente de gestão, no qual as pessoas que estão trabalhando nessa organização têm essa conexão? E como que você consegue fazer com que as pessoas da empresa entendam o papel que o RH deveria ter? Acho que, sem dúvida, não é escalável. Acho que a primeira coisa que eu precisei fazer, André, foi entender qual era o meu papel, né, como líder desta operação de RH. Uma vez que eu tinha entendido aquilo e quais eram as informações que eu precisava ter para orientar o meu time, eu comecei a fazer com que o meu time entendesse a importância. Então, lá na Movile, a gente tinha todo mês a reunião mensal de resultados e eu comecei a levar. Todo mês eu levava alguém do meu time junto comigo nessas reuniões, para eles entenderem as discussões, né? E aí, obviamente, que eu fui trocando algumas pessoas no caminho. Então, ser líder, parte do processo é tomar decisões duras, decisões difíceis, até eu ter o time que entendia da importância que era o RH sentar à mesa, né? E aí, educar a organização foi tão mais fácil, porque à medida que você vai colocando coisas que agrega valor, você não precisa ficar explicando por que você está fazendo aquilo, porque as pessoas sentem aquilo de alguma forma. Então, eu acho que é assim que eu consegui ir fazendo isso se tornar um pouco mais escalável. Você acha que parte da resposta foi trazer pessoas como a Sarita, que veio do negócio? Sem dúvida. Explica um pouquinho o impacto que isso trouxe. A vinda da Sá, para mim, ela foi muito importante, porque a Sarita tinha um conhecimento de um negócio que era fundamental para a Movile. Assim, na Movile, a gente sempre acreditou que cultura e modelo de gestão eram as duas coisas mais importantes que, de fato, faziam com que a empresa tivesse sucesso. Então, quando eu lembro muito perfeitamente da minha entrevista com a Sarita, que eu saí, pelo amor de Deus, eu quero contratar ela. Porque ela tinha uma clareza sobre o papel de pessoas, né, a importância disso. Ela conhecia das metodologias que, para a gente, eram muito importantes. E ela conseguia falar a linguagem que o negócio entendia. Ensinar RH era o mais fácil, porque na prática RH é entregar aquilo que a empresa precisa. Então não tem muito desafio aqui, né? E eu sempre contratei, André, menos pelo hard skill e mais pelo soft skill. Muitas vezes eu fiquei em encruzilhadas do tipo, poxa, tecnicamente essa pessoa é brilhante, mas talvez ela não seja um fast learner. E para mim, fast learner,
muito pela cultura que a gente estava inserido ali, era o mais importante. Precisava de pessoas com vontade que aprendiam rápido. Ensinar RH era só mais fácil. Não, muito né? legal. A gente tem uma cabeça parecida aqui, né? Acho também o time que eu construí, né? Inclusive, quando eu fui chamada, né? A Clara, uma colega nossa aqui da Alice, ele me conectou com você. Eu nunca vou esquecer a mensagem que ela mandou, né? Ela falou, olha, a gente está crescendo, Alice, não sei se conhece. E aí ela falou, o André dá no momento de procurar alguém para liderar, né? People, construir a área. Aí ela falou, mas ele me mandou a seguinte mensagem. Eu quero alguém de people, mas que não seja de people, mas que conheça do negócio, mas nada de Chief Hug Officer, tá? Aqui a gente vai construir uma área de people diferenciada. E me chama muita atenção, assim, porque acho sobre isso. Isso né? é uma coisa legal, assim, porque, de novo, por eu ter lugar de fala, eu vou dizer isso com tranquilidade. Eu sinto que a forma como o RH ainda é visto é muito mais responsabilidade dos profissionais de RH do que de quem enxerga o RH da maneira que enxerga. A maioria dos profissionais ainda estão muito distanciados do negócio, presos a um modelo que talvez não faça mais sentido. Né? Então, acho que o Chief Hug Officer tem um quê disso, o RH que abraça a árvore, que faz aquela coisa toda, e que não é. Né? Um bom RH, ele tem um valor gigante e tem um potencial muito grande de mudar o direcionamento, assim, o caminho evolutivo de uma organização. Com certeza. Com certeza. Eu tenho um pouquinho de lugar de fala também, porque na minha experiência passada, eu fui responsável por muito tempo, eu trabalhei na 99 Táxis, desde o comecinho da empresa até quando a gente vendeu para a Didi, e eu era CFO lá, e o RH reportava, o CFO muitas vezes é others, né? Então o RH reportava para mim, muitas vezes eu olhava RH direto, algumas vezes durante algum tempo tinha uma pessoa que olhava RH, mas por muito tempo ficou várias pessoas dividindo. Foi lá que eu me interessei muito, muito pelo tema. E acho que eu concordo contigo, a culpa, entre aspas, né? A responsabilidade tá com quem tá lá liderando. E outra coisa que eu senti nessa minha experiência, que eu queria tentar evitar na Alice, acho que a gente está evitando, eu queria pegar a sua perspectiva, era quando o RH começa a se estruturar na empresa, os gestores de pessoas começam a delegar para o RH as tarefas de gestão de pessoa. E o RH, isso aconteceu com a 99, né, por minha culpa, pela minha falta de conhecimento na época, a gente acabava absorvendo as demandas e ficava uma área ainda assim mais passiva. E os gestores ficavam menos gestores. Como isso ressoa com você alguma coisa disso? E como que você acha que a gente deveria fazer para evitar? Ressoa, com certeza ressoa. Eu acho que, de novo, assim, eu sinto o RH muitas vezes tem uma característica de gerar complexidade para ele próprio, né, como área. Muito porque, na grande maioria das vezes, o perfil dos profissionais de RH é um perfil mais controlador, né, quer ter o controle de tudo. Quando você quer ter o controle de tudo, é muito difícil você delegar e você entregar autonomia. A maneira que eu enxergo o RH é: eu vou dar autonomia, eu vou encontrar recursos para mensurar se a autonomia que eu estou dando, ela está indo para um caminho que eu gostaria que fosse, que é o melhor para a organização. E se não é, eu vou ajustar a rota no percurso. Então, gestor tem que ser gestor. Mas nem todo gestor sabe ser gestor. Qual é o papel do RH? Ajudar o gestor a ser um bom gestor. Né? Como é que eu digo se está indo bem ou não? No lugar da Exato. Como é que eu digo se está indo bem ou não? Cara, eu encontro métricas que vão me dizer se esse gestor está indo bem ou não. Então, eu acho que esse é o papel do RH. Mas não é trivial de fazer. Sim. E não é trivial de fazer, porque na grande maioria das vezes também o RH é cobrado para fazer. E se você está desconectado do negócio, é natural que o jeito que você vai querer encontrar valor é fazendo. Porque você não está entregando valor em outro lugar. Né? É mais fácil medir valor quando você entrega um projeto. Exato. Você acha que você está entregando valor porque você está entregando um trabalho. É isso. Queria pegar o gancho de uma coisa que você falou, né? Que às vezes a gente não vai ter o skill técnico que a gente precisa, né? Mas às vezes é mais importante, né, optar por um profissional que talvez tenha aí um alinhamento muito forte com uma cultura, um potencial muito grande de aprender, né? E acho aí entra um pouco a Chief's Group,
né, que é uma solução muito interessante, né, que pode, de fato, né, ser uma facilitadora para empresas nesse momento. Se eu ainda não tenho conhecimento técnico, né, específico, talvez, de uma demanda que tenho nesse momento. Você poderia explicar um pouco como funciona a proposta de vocês? Claro, a Tifes foi um negócio muito interessante, assim, que entrou na minha vida. Tinha acabado de tomar a decisão que eu não queria mais continuar na Cint, muito porque eu já estava na minha segunda tentativa de tirar um sabático frustrado. E no dia que eu tomei essa decisão, a Cecília e a Cris, que são minhas sócias, me ligaram, falaram: Lu, será que você pode fazer uma mentoria com a gente está começando aqui, a gente queria te ouvir. E quando eu ouvi a proposta de futuro do trabalho, de projetos sob demanda, eu senti um negócio, uma borboleta no estômago, assim. Eu falei, caramba, eu acho que isso aqui me pegou. E eu sou uma pessoa muito de, assim, eu preciso de estar apaixonada, eu preciso sentir que tem brilho nos meus olhos quando eu escuto sobre um problema. E aí, enfim, a gente conversou, e aí quando acabou a reunião, eu mandei uma mensagem pra Cissa e falei: Cissa, a partir do dia tal, eu já não vou estar mais na Cint. Se tiver alguma coisa que vocês precisem de ajuda, eu tô aqui à disposição. E aí eu saí, sei lá, no dia seguinte tinha um almoço na minha agenda, e aí elas me convidaram para vir pro Founding Team. O que eu gosto do negócio sob demanda, assim, eu acho que muitas vezes as empresas não estão preparadas em estrutura, em finanças, em uma série de coisas para trazer profissionais capacitados para um contexto full-time, né? E se você tem a oportunidade de trazer alguém com conhecimento técnico, alinhado com a tua cultura, que consiga, num curto espaço de tempo, organizar a casa para que depois a empresa, por conta própria, consiga conduzir o caminho, para mim esse é o melhor dos mundos, né? E é a mudança de chave, para mim, da mentalidade company-centric para a mentalidade talent-centric, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai contratar as pessoas pelos talentos que elas têm e menos por um job description formatadinho, que muda, inclusive, muitas vezes, né? A gente não tá num mundo que as coisas não mudam rápido, muito pelo contrário. E eu acho que a pandemia foi o maior exemplo do quanto a gente precisa estar preparado para mudanças totalmente inesperadas. Legal. Então, quero explicar um pouquinho como foi do nosso lado aqui, Boa. Até para ter certeza que quem tá vendo, porque para mim é uma novidade esse modelo, eu não conhecia. Então, se eu sou fundador de uma startup, vamos supor que eu sou, e eu tô com um desafio em uma área específica, mas não tá no momento ainda de eu contratar uma pessoa sênior, de contratar um CHRO, um CMO, um CFO. Às vezes nem tenho tempo, né? Às vezes o não desafio... tenho tempo, não tenho o compensation correto, preciso de uma pessoa que já tem experiência e consiga rampar rápido. Aí, como é que eu faço? Eu ligo pra vocês e como é que funciona o processo? Tem 2 caminhos, André. Você pode ligar pra gente, né? Entrar no site e tal. Tem um caminho que eu, Lu, particularmente, acho que ele tem sido mais bem sucedido quando eu olho pra jornada dos clientes que a gente tem hoje. Trabalho sob demanda é complexo, ainda não tá na cabeça das pessoas. Não é trivial. Então, isso que você pensou assim, eu não pensei nesse modelo. Não pensou, porque não tá mesmo, não é óbvio. Então, um jeito que eu gosto muito é começar com as mentorias. Porque na mentoria, eu vejo a mentoria como uma degustação. Legal. Você conhece o profissional, você entende como ele pensa, você percebe as experiências dele. Então, esse cara tem um jeito que eu gosto, esse cara pensa do jeito que eu gosto, então eu vou trazer ele. E vários dos nossos clientes começaram assim, com mentoria. E se interessaram pelo profissional e a gente seguiu com um projeto. Então, acho que esse é um caminho bom. E o outro caminho procura pela gente, a gente ajuda a montar um job description que a gente entrega e aí vai encontrando a pessoa certa. Legal. E é sempre um processo de ajuste, normal, né? Até a gente achar o match perfeito. Matching, né? Perfeito. E dentro desse processo de matching,
Eu imagino que a cultura também é muito importante, né? Porque a pessoa vai trabalhar durante um tempo dentro do time, dentro da empresa. Como vocês fazem também esse match de cultura, não só de especialidade ou de desafio? Eu acho que um jeito, Sá, assim, primeiro é entender um pouco mais da empresa, do comportamento da empresa, como ela funciona. Mas um jeito para a gente mais fácil é apresentar os profissionais e também ouvir um pouco o que a empresa traz de feedback em relação a isso. Porque cultura, por mais que você me explique a cultura, quem está no dia a dia, com quem essa pessoa vai trabalhar, isso faz muito mais diferença do que se eu pegar o teu culture book, ler inteiro, talvez eu não vá ter essa sensibilidade de fazer isso. Então, tem funcionado mais assim, como vou conhecer os profissionais e aí eu te trago um feedback de funcionou, não funcionou, né? E por que eu acho que não é só jogar o profissional lá, que eu acho que essa é a parte gostosa do meu trabalho, e aí sou eu pessoalmente quem faço isso. Eu acompanho a jornada do TIFF. Então, uma vez que o TIFF entrou, a cada 40 dias eu vou fazer um sync com o TIFF e a pessoa que contratou, para eu ver como está a evolução, como estão as entregas, como é que está o alinhamento cultural, até o último dia, onde a gente vai fazer um wrap-up para entender o que aconteceu, como é que foi o projeto, quais foram os entregáveis, se deu tudo certo, né? Porque só jogar, sinceramente, no meu ponto de vista, vira um trabalho de consultor. Eu ia falar, né? Essa é a grande O TIFF diferença, On Demand, né? não é um consultor, Exatamente. é uma pessoa que estará dentro da tua organização, vai sentar nas reuniões, vai opinar, vai ajudar a construir uma estratégia. Consultor, nenhum demérito a consultor. E modo moderno. Vai montar um PowerPoint, vai te entregar uma solução e você vai implementar essa solução. Ele não tem a responsabilidade, na maioria das vezes, de implementar. E do ponto de vista do Chief, qual que é o value prop, assim, para a pessoa que está trabalhando como o C-Level on Demand? Qual que é o perfil médio, assim, de vocês? O que a gente tem percebido, André, é que o grande valor é, eu tenho experiência, eu tenho uma parte do meu tempo para dedicar e eu tenho muita vontade de conhecer outras indústrias, estar inserido num mundo que até então eu não estive inserido. E contribuir para a construção de legados. Então, de um modo geral, o que a gente ouve dos chiefs é muito nessa linha. Isso deve ser muito legal, né? Porque você, quanto chief, você tem a chance de conhecer várias empresas diferentes, né? Vários universos diferentes, e você tem um aprendizado incrível, né? Amplia seu network, amplia seus skills todos, sua forma de operar. É muito legal isso, assim, quando eu olho as estatísticas da Chiefs, sei lá, 70% dos nossos chiefs que estão na base, eles vieram de mundos mais tradicionais. Só que o mesmo percentual de empresas que nos procuram são as empresas mais do mundo de startup. Interessante. Né? Então, o que a gente tem procurado fazer é dar ferramenta para esses chiefs entenderem mais de como é o mundo das startups, como é que opera, que tipo de habilidades que você precisa desenvolver. E o que está sendo legal é ver que as startups precisam da sofisticação que o chief, que veio do tradicional, tem, né? E os chiefs precisam de mais flexibilidade, agilidade, adaptabilidade, que é o que as startups trazem. Qual o impacto no ecossistema de inovação, né? Porque um dos grandes desafios que tem no ecossistema é você conseguir trazer conhecimento, né, das empresas tradicionais para um ambiente onde a tomada de risco é maior, né? Exato. E essa é uma forma que você consegue mitigar o risco até dos chiefs e contribuir. É isso mesmo. Isso aí. Isso muito ressoa legal. comigo, assim, com a Cris, enfim, com os sócios, que é todos nós, acho que todo mundo que empreende, você sabe muito bem disso, tem um desejo genuíno de construir um legado com outras pessoas. Né? Você quer resolver uma dor, você quer resolver um problema. Se você não tiver clareza disso, isso não ficar nos seus poros, não vai rolar. Não vai rolar, né? Isso aí. Ô Lu, voltando aí para o tema de cultura, né? Um conceito que eu aprendi com você na Movile era que a cultura sempre vai ser a coisa que vai gerar mais consistência e mais impacto no resultado de qualquer empresa, né? E, de fato, se a gente pensa em empresas, será que eu considero empresas de sucesso, né? Seja Google, Netflix, ou aqui no Brasil, própria Ambev, né? O iFood, a gente vê que são empresas com uma cultura muito única, uma cultura muito forte, né? O que, de fato, diferencia uma cultura forte de uma cultura fraca? Aqui é a minha opinião, tá? Não vou dizer que isso é o certo, vou dizer o que da minha experiência, que eu consegui capturar.
Primeira coisa que eu sempre acreditei que cultura é top-down. É muito difícil você construir cultura bottom-up. E eu sempre gosto de dizer isso, porque a cultura, quando a gente tenta construir bottom-up, lá no topo, quando os líderes estão em encruzilhadas, são eles que vão ser os tomadores de decisão. E a forma como eles tomam as decisões é que vai dizer sobre a cultura, sobre o modus operandi de uma empresa. Então, por isso eu acredito que é top-down. E ela é abastecida e continuada bottom-up. Mas as decisões, elas são top-down. Então, essa é a primeira coisa. Tem que ter um alinhamento no topo de qual é o funcionamento dessa empresa. Tendo isso, tem um livro que eu amo de paixão, que é o Lado Difícil das Coisas Difíceis. A gente gosta muito também. Eu amo esse livro, tá quase na minha cabeceira esse livro. E lá, no capítulo de cultura, o Ben, ele fala que cultura é o que acontece na empresa quando o fundador não está. Uhum. Porque a coisa já tá tão arraigada que não precisa da presença de ninguém para que as coisas aconteçam. Um aprendizado também de construção de cultura forte, que eu tive muito isso, foi muito na Ambev, qualquer oportunidade onde se reúnam as pessoas da companhia, o tema cultura precisa existir. Eu me lembro que na Ambev não tinha nada que a abertura da palestra, do evento, não fosse sobre cultura. Então, falar de maneira insistente sobre cultura é importante. Criar rituais de reforço daquela cultura é muito importante. E rituais não são rituais por rituais. É deixar claro para as pessoas por que aqueles rituais existem e com que elemento da cultura eles estão conectados. E aí tem uma coisa que eu acho bem polêmica de falar, mas eu vou falar, eu não posso deixar de falar, que é: não demora para tirar da tua organização as pessoas que não estão alinhadas com a tua cultura. Demora o tempo que for para trazer a pessoa certa, porque o custo de trazer a pessoa errada é muito alto. Com certeza. Então, eu acho que essas coisas eu considero que são cruciais para a manutenção de uma cultura forte. A gente fala aqui na Alice, né? O hire slow, fire fast. Fire fast. Inclusive, as pessoas que saem da sua empresa te dizem também muito sobre a sua cultura, né? Total. Muito legal. Então, você falou que a cultura constrói top-down. Uhum. Você falou que a cultura tem que ser construída de uma maneira intencional. Eu entendo isso porque a cultura é construída, quer você queira, quer não. Exato. Então, se você não é intencional... Vai ter acontecer alguma coisa ali. Você vai ter menos dali, controle, mas né? a cultura vai existir. E você falou também que a cultura é o que a empresa faz quando a liderança ou o founder não está na sala. Consegue destrinchar um pouco mais, assim? Como que, se é top-down, como que o founder tem responsabilidade no que as pessoas fazem quando ele não está na sala? Como que ele ou a liderança, né, a founder, deveria pensar de uma maneira um pouquinho mais prática, assim? Ou quais exemplos você teve na sua vida? Você falou assim, cara, isso é muito legal, tô até aplicando agora na Chiefs. Para mim, o melhor jeito de fazer isso, André, é liderança pelo exemplo. Né? Assim, eu vou me comportar do jeito que eu gostaria que as pessoas se comportassem na empresa. Eu vou pegar alguns exemplos que são pequenos, mas eu acho que eles são bem significativos. Na Móvel, a gente tinha um negócio de senso de dono. Senso de dono tem a ver com: eu vou cuidar desta empresa como se essa empresa fosse minha. Então, se a sala está a luz acesa e ninguém está lá dentro, cara, eu vou lá e vou apagar. Porque no final, talvez eu possa ganhar menos bônus, porque a conta de luz ficou alta demais e no final do dia eu não entreguei o que eu precisava entregar. Então, isso é um exemplo pequeno, mas é um exemplo. Se eu digo que essa cultura é uma cultura de reconhece performance coletiva e a todo tempo eu estou reconhecendo performances individuais, eu estou passando uma mensagem como líder de que o que eu digo que está na parede não é o que está acontecendo no dia a dia. E as pessoas captam muito fácil incoerência, né? Extremamente fácil. E é engraçado, eu a vida inteira conversei com muitos empreendedores e tem muitos deles com um incômodo muito grande com cultura, porque tem a sensação que cultura é o fluff. Cultura é a caneca, é o caderninho, é o que está na parede. Cara, cultura é modelo de gestão. Como é que você paga o seu bônus? Cultura é
como os líderes tomam decisão. Cultura essa empresa dá mais autonomia para as pessoas ou essa empresa é mais microgerenciadora? Cultura tem a ver com a sua avaliação de desempenho. Não se ela está baseada em valores, mas como é o processo. Né? Cultura tem a ver com como é o processo de recrutamento, como é que você se posiciona. Eu vejo, acho que a Sarita deve ter lembrado dessas discussões, mas meu maior sofrimento era ver o caminho de employer branding, por exemplo, indo para um lugar onde não era a realidade que eu vivia dentro. Porque isso também fala da minha cultura. Se eu digo que eu sou uma coisa para fora, alguém entra e na prática não é nada daquilo que eu comuniquei, fracasso. Eu matei a cultura. Porque eu crio um monte de detrator. E eu perco, inclusive, a credibilidade do meu próprio time, né? E eu perco a possibilidade de atrair para dentro as pessoas que eu realmente quero atrair. Porque uma vez que eu atraí alguém desalinhado, essa pessoa permaneceu, porque eu comuniquei mal o que eu sou para fora, eu vou matando a minha cultura. Então, esse cuidado dos líderes de saber o que é a cultura, saber o que eu quero reforçar e me comprometer com isso na maneira de gerir, para mim, esse é o caminho para você manter cultura forte. Eu gosto muito disso. Acho que a gente tenta... Eu aprendi muito na 99, tô tentando aplicar aqui na Alice. Aprendi muito com a Móvel também, porque várias pessoas que trabalharam no 99 eram da Móvel, sempre falaram assim, na Móvel a gente fazia assim, na Móvel ele fazia assim. Aí eu cheguei e falei, na Móvel eu aprendi. Aí a Sarita veio. Aqui a gente tenta ser muito intencional em tudo que a gente faz. Então, até o nome dos processos não é o nome do processo padrão. A não ser que, por decisão, seja um nome padrão. Avaliação de desempenho. Não é avaliação de desempenho, né? Ali se chama Alice Performance Review. Tem um motivo. E concordo muito com o que você disse. Eu queria double-clique numa das coisas que você falou. A gente está falando aqui de cultura forte, quão difícil é manter cultura forte, você tem que ser muito coerente. E, por outro lado, a gente está falando dos founders ou empreendedores que muitas vezes entendem que a cultura é a parte fluffy, né? O caderninho, a frase na parede. Agora você é CEO. E você fala com vários, né, clientes seus que são... Sim. Qual que é o valor de uma cultura forte para o negócio? Acho que a primeira coisa é quais são as pessoas que eu vou atrair para dentro do meu negócio. Porque, de novo, para mim, pessoas são habilitadores de negócio. Então, se eu trago pessoas com uma cultura desalinhada, provavelmente o que eu me planejei para entregar, eu não vou conseguir entregar, porque a cultura dito como uma empresa vai funcionar. Esse é um ponto. O segundo ponto é ser intencional desde o dia zero. Então, na TIFS, a gente construiu a cultura desde o dia zero. Então, tem lá os nossos valores, tem lá o que eles significam. A gente estabeleceu os nossos rituais para tentar contemplar. Um dos nossos valores é heterogêneos, que tem a ver com diversidade, tem a ver com aceitar as pessoas como elas são. Somos 4 mulheres, totalmente em comum. Dentro do time, a gente tem todo tipo de pessoa, de todo tipo de lugar. A gente procura sair muito do eixo Rio-São Paulo, gente do Sul, gente do Nordeste na operação, que veio de diferentes realidades sociais, econômicas. Então, para mim, o founder ele precisa ter essa noção do que ele quer desde o dia zero. Eu um dia estava entrevistando o Lucas, da Melius, o Lucas Marques, e a gente estava conversando sobre isso. O Lucas entrou na minha história porque ele foi trainee da Ambev e eu tocava o programa de trainee na época que ele entrou como trainee. E a gente estava conversando sobre cultura de trabalho. E eu sinto que, na prática, muitos fundadores ainda se confundem com a cultura da empresa de trabalho e a cultura do que eu acredito como pessoa. E são duas coisas completamente diferentes. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, nossa, mas a minha empresa tem muito choque geracional. Muitas empresas estão vivendo isso. Tem choque geracional porque a gente está colocando em primeiro lugar a cultura individual. A gente não está colocando em primeiro lugar a cultura de trabalho, a cultura desta organização. Porque se eu tenho uma cultura organizacional clara, com valores claros, com comportamentos claros, não importa de que geração eu sou. Sim. Eu vou atrair pessoas que pensam desta forma. Porque tem que estar claro para fora, né? Não isso. Pode ter também uma discrepância muito grande entre os seus valores profissionais, os seus valores pessoais e os valores da empresa. Não pode. Só. Não pode. Não pode. Mas eu também não posso misturar. Não.
Porque, eventualmente, eu não vou estar em alinhamento com 100% das coisas. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Até porque faz parte eu não estar em alinhamento com 100% Sim. das coisas. Eu preciso estar o mais próximo possível daquilo, né? E o que eu não estou, eu preciso estar aberto a me desenvolver e aprender. Né? Perfeito. Eu acho que você falou, Nath, vocês na Chiefs, de fato, consideram a cultura desde o primeiro dia, na verdade, desde o dia zero, né? Isso é muito bacana, é muito exemplar, né? Porque a gente conversa com muitas pessoas, às vezes fundadoras, né? O EHs que estão em empresas mais novas e eles perguntam quando que é o momento, quando que eu devo começar a falar, a cultura está dali, né? Se você quer ser ou não, né? Desde o dia que você quiser resolver um problema, dali pra frente já tem que saber. O propósito, a missão, né? Tem muito a ver com a cultura, né? As pessoas que você vai se juntar, né? O André sempre conta que uma das decisões mais difíceis que ele tomou e, né, de fato, assim, pensar quem são as pessoas que eu vou construir isso em conjunto, né? Acho que teve uma decisão específica, você falou assim, quando você toma a primeira decisão, né, já começa a construir. Quando a gente recebeu o nosso term sheet para fazer a primeira rodada do Series A, a empresa já tinha umas 10 pessoas ali, e a gente, acho que nunca contei essa história recentemente. Estou contando agora pra você. Exclusivamente, ó, presta atenção pra quem está ouvindo uma história exclusiva. Qualquer coisa, ó, a gente naturalmente estava negociando com diversos fundos, a gente estava sendo muito assediado, né, pelo nosso modelo, background, tudo que a gente estava construindo, e a gente estava lá no vamos ver, a gente tinha uns fundos de preferência, tinha o que a gente mais gostava, e aí a gente recebeu uma proposta, e negociei a proposta e fiz o shake hands, né, no fio do bigode. Falei assim, beleza, estamos alinhados, vamos em frente. No dia seguinte, antes de assinar o term sheet, antes de realmente colocar formalmente o que a gente fez o shake hands, a gente recebeu uma outra proposta de outro fundo, no valuation melhor. E esse foi um momento definidor da Alice, assim, porque tem um impacto, né? Claro. E aí eu lembro que eu juntei o Gui, Matheus, Luiz, Gabi. Assim, esse é um momento importante da Alice, assim, como a gente vai responder a essa situação vai ditar um pouco quem a gente vai ser como empresa, né? E será que a gente pega o valuation maior? Ou será que a gente segue a nossa palavra? Pensando que no longo prazo, a Alice dando certo, vai ser indiferente essa diferença. Aí a gente chamou todo mundo na sala, na arena, na casinha, e falou assim, galera, tem essas duas propostas, a gente decidiu seguir com a proposta que a gente já tinha dado aceite, que é o correto a ser feito. Tenho muito orgulho disso, nem lembro da diferença de valuation, e se a Alice der certo, realmente não vai fazer... Não vai fazer diferença, isso. Não vai fazer diferença, e acho que setou um pouco para as pessoas, assim, né, o tom do que a gente está querendo construir com a Alice. Eu tenho... isso é muito legal, André, e eu me lembro uma situação, em 2018, que eu fui como CHRO interina pro iFood. Tava uma situação super delicada, tinha vindo de 24 M&As, era uma confusão generalizada. E aí, eu me lembro que eu cheguei e o mandato era, Lu, precisa corrigir cultura, precisa mexer no time de RH, reestruturar o time de RH e precisa, uma vez que a cultura tá nova, precisa criar um jeito de comunicar isso para fora. Uhum. E eu conversava com as pessoas e o que eu mais ouvia era, o iFood mudou, o iFood não é mais o mesmo, o iFood não sei o quê. E eram as pessoas que estavam no iFood quando o iFood era uma casinha pequenininha, 60 pessoas, onde todo mundo tomava as decisões em conjunto. E aquela história do iFood mudou, ficou na minha cabeça muito, assim. Eu ia pra casa e ficava, o iFood mudou. Mas, gente, mas o que mudou? Mudou mesmo. Eram 60, agora são 1.500. Não tem como não mudar. Uhum. E eu lembro que eu sentei com o CEO na época, eu falei, vamos fazer uma coisa? É perigoso o que a gente vai fazer, mas vamos fazer isso? Ele falou, o quê? Eu falei, vamos dizer que a Rádio Peão tá certa. Ele falou, nossa, mas se a gente fizer isso, ferrou, porque daí a Rádio Peão vai prevalecer. Eu falei, não. Se a gente souber fazer isso, não. E aí eu me lembro que a gente fez um evento que chamava iFood Share, existe até hoje. E eu subi no palco na frente de 1.500 pessoas e eu brinquei. Eu falei, gente, eu queria fazer uma coisa que acho que nenhuma empresa na vida fez, que foi dizer que a Rádio Peão está certa. O iFood mudou mesmo. E aí eu comecei a contar por que o iFood tinha mudado. Mas isso foi tão legal... Qual foi a reação do time? Não, foi muito legal, porque assim, o iFood tinha mudado. Só que a gente não tinha, como time de gestão, a gente não tinha tido coragem ainda
de dizer que o iFood tinha mudado. Então, a verdade é que a gente estava tentando fazer milhares de manobras Pra comprovar que não para mudou. tentar dizer que não tinha mudado, Sim. mas tinha. Sim. Tinham 4 empresas ali, tinha empresa de tecnologia, tinha empresa de logística, tinha uma empresa de vendas, tinha uma empresa de RH e back-offices. Assim, mudou mesmo. Tinha vindo de 24 M&As em um período de tempo muito curto. Assim, não tinha como eu dizer que não tinha mudado. Então, o jeito que eu encontrei naquela ocasião foi de fazer isso. A gente criou um evento super legal, tinha TikTok de Instagram, mostrou stories, fez um monte para endossar a Rádio Peão, as redes sociais, aquele zoom, mas de um jeito que contava uma história. Eu sou muito da história. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Fabrício, assim, a importância de você construir uma história. Então, construiu a história e a gente lançou a nova cultura na época. Que muitos elementos permanecem até hoje, mas também, de 1.500 para 6, o iFood mudou de novo. Isso Né? é uma coisa que eu queria muito reforçar aqui. Eu acho que tem algumas histórias de empresas bem-sucedidas que a gente costuma ouvir. A cultura é a mesma desde o comecinho. Eu não sou partidário dessa, porque, poxa, sério? Desde o comecinho, nada mudou. E eu acho que a cultura é uma coisa que tem que evoluir. A gente tem que melhorar também, né, com o tempo, né? Eu espero que ali se melhore com o tempo, a nossa cultura fique melhor. E também mais afinada com o que é a realidade. O que você fez lá, você afinou, né? A realidade, né, que era a Rádio Peão, com o que vocês falavam. Então, você é partidária da mudança cultural. Sem dúvida. Quando? Eu acho que eu sou partidária da mudança cultural quando 2 coisas acontecem. Ou você tem um aumento muito grande de número de pessoas, porque daí você vai trazendo mais complexidade, e aí naturalmente você precisa. Ou quando você tem shifts de negócio, que são muito importantes, porque no final do dia a cultura funciona para servir a estratégia. Se a estratégia mudou e a cultura não mudou, tem alguma coisa muito errada aí. Né? Então, quando essas 2 coisas... Ou, por exemplo, no caso da Cinti. A Cinti, em 1 ano, fez 3 aquisições gigantescas. Uma na Alemanha, uma nos Estados Unidos e a outra na Austrália. Como é que você insere 3 culturas de país e não muda a sua cultura? Não tem como. Não tem. Não tem como. Então, quando você vem de M&As de grande impacto, onde a cultura eventualmente é muito diferente, ou de país, ou de organização, a cultura tem que acompanhar. Senão ela cai no risco de ser a parte fluffy. E não é isso. Mas eu acho mesmo, né, em tempos de mudança, essa necessidade da cultura mudar algumas coisas, não o essencial, alguns elementos não vão mudar, né? Como, por exemplo, a cultura de errar, né? Que eu lembro sempre também o Fabrício falando, né, e você reforçando. A gente precisa promover uma cultura do erro, né? Que a cada 8 ou 9 coisas que a gente faz, que são desastres, que não vão sair, a gente faz uma certo, que dá muito certo, né? Eu acho essa uma questão bem complicada, bem difícil, porque às vezes as pessoas têm medo de errar, né? E às vezes os próprios gestores, as lideranças, não conseguem promover também essa cultura. Que dica que você daria? Como promover uma cultura onde é aceito e até estimulado de errar? O que eu penso disso? Eu acho que nem toda indústria cabe a cultura do erro. Então, vou dar um exemplo. A Ambev, ela faz bebidas, etc. Se o operador da linha resolver inovar no meio do processo produtivo, ele coloca as coisas ali em risco, por exemplo. Então, eu acho que a cultura do erro, ela serve a um determinado tipo de negócio. Ela não serve a todo o negócio. Eu acho que é natural que quando você está inserido num contexto de muitas transformações, de muita mudança, o mundo está em constante evolução, você precisa identificar dentro da tua organização qual é o nível de erro que é permitido ou que não coloca o negócio em risco. Para mim, a cultura do erro, ela precisa ter um limite de não colocar o teu negócio numa posição delicada. Então, se você encontra onde é que está esse limite, a cultura do erro, ela cabe. Né? Então, na Movile, por exemplo, cara, ali cabia a gente tentar fazer um monte de maluquice que eu não colocava nada em risco. Né? Então,
é legal a gente incentivar que as pessoas façam isso. Tem vários casos engraçados lá na Móvel, essas histórias de errar. Mas tem lugares que não dá. Sim. Né? Então, e também não podemos confundir que significa que você pode errar sempre e com tudo, né? Ou cometer o mesmo erro 3 vezes, né? Não é sobre isso. Que eu ia dizer agora, que é a cultura do erro não é o erro pelo erro. A cultura do erro é o erro pelo aprendizado. Né? Eu errei, eu aprendi, eu vou mitigar esse erro e vou fazer uma nova tentativa considerando os aprendizados que eu tive. Acho que você trouxe um elemento de conversa de cultura que eu gosto muito. Você falou que tem uma parte importante da cultura que tinha, por exemplo, na Móvel, que era errar, né? 8 desastres para uma coisa dar certo, 9 desastres. Falar isso. Mas, por outro lado, você comparou com a Ambev, falou assim, na Ambev não cabia, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito é, não existe uma cultura correta. Não. Então, eu queria perguntar para você, o que você não trouxe para Chiefs das culturas fortes que você teve no passado? Você falou assim, poxa, aqui eu queria fazer diferente. Tem alguma coisa que você fala assim, Tem. Quero saber. Isso é muito louco que eu vou dizer. Eu não trouxe para Chiefs meritocracia. Nem de Ambev, que é, né, e nem de Móvel. E por que eu não trouxe? Porque tenho convicção de que a gente ainda não sabe aplicar meritocracia com toda essa pauta de diversidade, etc. Então, eu acho que seria um tiro no pé se eu não conseguisse, se eu trouxesse isso para dentro da Chiefs e não conseguisse fazer isso bem. Então, isso é uma coisa que eu realmente não trouxe. E como é que é a consequência disso para o dia a dia, para as pessoas que trabalham lá? Hoje, o que eu tenho... ainda é escalável fazer isso, em algum momento provavelmente não vai ser, e eu vou ter que pensar como é que a gente vai mudar isso. Que é olhar para as pessoas de uma maneira mais individualizada. Né? Hoje eu tenho um time de poucas pessoas, então eu consigo. Então, o que eu espero de um é muito claro, o que eu espero do outro é muito claro. O que eu vou olhar igual para todos é a cultura, a aderência, mas a performance, o como, o tempo. É difícil você colocar todo mundo no mesmo lugar, porque todo mundo tem um ponto de partida muito diferente. Tem até uma pesquisa que a gente compartilhou outro dia, né? Que saiu na Harvard Business Review, que mostra que as pessoas se sentem mais felizes e com senso de justiça quando a performance delas é comparada com elas mesmas, né? Qual foi a evolução que ela teve versus ela ser comparada com um par que muitas vezes, por causa dessas diferenças que você citou, não é de fato um par comparável. Exato. Então, eu acho que isso é algo que é engraçado. Se você me perguntasse isso há 3 ou 4 anos atrás, eu ia dar um jeito de dizer que a meritocracia era facilmente aplicada nesse contexto. E eu defendi isso muitas vezes. Fui na mídia e falei sobre isso. 4 anos depois de pandemia, depois de ver o mundo mudar da maneira que eu vi, depois de ver os movimentos de futuro do trabalho, isso já não ressoa mais dentro de mim. Isso você percebe algum impacto em performance? Não. Na verdade, eu percebo um impacto positivo, não negativo, que é quando eu vou fazendo a evolução das pessoas na linha do tempo e eu vou marcando aquilo que evoluiu e o que não evoluiu, tem muito mais o desejo de vou fazer por mim, eu não estou sendo comparado com ninguém, estou sendo comparado comigo mesmo há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, há 6 meses atrás. Então, eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis com serem comparadas com si próprias, baseado no que elas são e na possibilidade delas, né? Mas eu tenho uma dúvida ainda sobre esse modelo, porque eu tenho muito interesse nisso. Ainda assim, em algum momento, você vai ser obrigada a tomar alguma decisão comparativa. Por exemplo, temos uma vaga, uma pessoa só, e você tem que escolher num grupo de 3 potenciais candidatos internos para assumir aquela função de liderança. Aí eu olharia, André, acho que olhar histórico é sempre importante, mas ele não pode ser o decisor. Para mim é olhar potencial. Legal. E, de novo, potencial tem a ver com a capacidade de aprender. Perfeito. Então, estou entre 3, que são aderentes à cultura, que entregam bem, o que vai ser o diferenciador aqui? Qual é a capacidade dessa pessoa aprender mais rápido e, consequentemente, performar mais rápido nessa posição. Eu iria neste caminho.
Muito legal. Muito legal. Eu amo esse tema. Eu também. Vamos marcar um Engra- próximo papo para falar só sobre esse tema. Engraçado que quando eu tava na Wave, naquele momento fatídico lá que eu cometi o meu erro e tal, eu lembro que a gente criou existe o Nine Inbox, Sim. né? Que era uma metodologia antiga, que é potencial e performance. E eu me lembro que eu criei um negócio lá que a gente usava que era potencial, performance e aderência à cultura. Então, a gente criou um jeitinho de colocar as pessoas, mas considerando esses 3 elementos. E isso muito por conta da história de stock options. A gente dava stock options, como é que você diferencia, Exato. como é que você entrega, como é que você é justo, né? Quem são de fato as pessoas que você quer como sócios da tua, ou potenciais sócios da tua empresa, né? Então, eu sempre gosto desses 3 elementos, assim. Como a pessoa entrega, qual é o potencial de aprendizado e quão aderente à cultura ela tá. Você tem alguma dica, alguma regra de bolsa, algum KPI que você mensura potencial? Eu gosto muito da metodologia do Learning Agility, assim. Eu acho que ele explora muitos elementos, que é, cara, capacidade de inovar, capacidade de aprender, de habilidades sociais, a capacidade de entrega, de ser especialista versus generalista. A pessoa de alto potencial, no geral, André, ela é muito mais generalista do que especialista. Uhum. E aí eu vejo, às vezes, as pessoas nas empresas confundindo muito o high performance com o high potential, que são 2 coisas completamente diferentes. É improvável que um high potential seja especialista numa área específica, porque o high potential ele precisa aprender de diferentes coisas, ele precisa jogar dentro de uma organização em diferentes posições, né? Porque ele é a pessoa que você quer crescer junto, quer que cresça junto contigo, né? Se ela é muito especialista, ela é um high performer, não tem nada de errado nisso. As empresas precisam. Precisa dos 2, né? Precisa muito. Porque são essas pessoas que mantêm as coisas funcionando bem. Sim. Eu acho que um erro que alguns modelos de gestão e até mesmo analista, acho que a gente tem muito que melhorar nisso, é você não criar um caminho para as pessoas que são especialistas crescerem sendo especialistas e fazerem uma coisa muito ruim, que é elas se forçarem a serem generalistas quando de fato elas são especialistas. E a Alice, que é uma empresa muito técnica, né, com pessoas de saúde e pessoas de tecnologia, a gente precisa de reconhecer e fortalecer o papel dos especialistas. E outra coisa que eu vejo muito também é, você pega um cara especialista muito bom, mas assim, ele é muito bom. Aí o que você faz? Como você é muito bom, eu vou te dar gestão. Você vai ganhar um time. Olha que maravilhoso. Você não vai ganhar um bom tinha gestor. um Messi, e aí você vai botar o Messi pra jogar golfe. Tipo, Não vai dar certo. por que você vai fazer isso com a pessoa? Exatamente. Você perde um bom especialista e não ganha um bom péssimo gestor. líder, na maioria das vezes. Isso é muito comum. Em vendas isso acontece demais. Você perde um ótimo E vendedor. tecnologia também, às vezes eu fico demais, com dó. Por que estão promovendo? Essa pessoa não quer, ela já falou. Não, mas tem que crescer, para crescer tem que ser gestor. Então, eu acho que as empresas precisam encontrar caminhos de crescimento que não seja eu tenho obrigatoriamente que gerir pessoas. Eu quero gerir pessoas. Não gosto, não tenho aptidão, não tenho vontade de aprender. Né? Porque eu brinco que fazer gestão de pessoas não dá trabalho. É o trabalho. Esse é o trabalho. Isso, Não, é o trabalho. É isso que tem que fazer. Quando eu tava na Ambev, eu fiz um movimento de carreira que eu amei, assim. Eu saí do RH e fui pro financeiro. Você imagina uma psicóloga no financeiro. Não é demérito psicólogos, mas assim, não é a habilidade mental primária. E eu me lembro direitinho do meu gestor na época me falar a seguinte frase. Falou, para você decidir se você quer assumir essa cadeira ou não, você vai precisar considerar uma coisa. Você quer ser gestora de processos de gente ou você quer ser gestora de gente? Muito bom. Daí eu falei, eu quero ser gestora de gente. Ele falou, então aceita. Que legal. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu acho que a mentalidade do RH estratégico, ela começou de alguma forma lá. Sim. Porque você olha uma organização, quando você está no financeiro, você sabe muito bem disso, você olha a organização de um outro viés. De um outro lugar. Que não é o lugar do RH. Então eu tive que fazer um shift mental muito grande. Você conseguiu juntar. Mas era uma escolha de eu quero gerir pessoas. Se eu não tiver gente trabalhando comigo, eu não sei trabalhar sozinho.
E hoje, como CEO, né, assim, muito feliz em ver essa evolução, porque eu lembro muito bem quando eu entrei na Móvel, a gente tinha exatamente, a gente tinha o Dream Wall, né, que foi um símbolo muito importante da cultura, né, do sonho grande. E aí cada mobiliano tinha o seu sonho grande também, né, podia ser pessoal, profissional. E aí quando eu entrei e comecei a trabalhar com você, você tinha 2 sonhos grandes. Um era ser mãe e outro era ser CEO. E hoje, 3 anos depois, você realizou os 2. Que incrível, Lu! Parabéns! Você acredita que lá no Mural do Sonho a gente tinha que colocar o sonho e o ano que você queria realizar esse sonho? Você acertou nos 2? Eu tinha colocado CEO em 2023. Jura? E eu me lembro direitinho que o Steca, que é o CTO do iFood, eu tinha colocado isso em 2018, 2019, ele tava do meu lado no dia que eu tava colocando lá no mural, ele falou pra mim, nossa, mas você tá sendo... ambiciosa? Não, que 2023, tem que colocar daqui a 2 anos. Eu falei, não, Steca, em 2 anos eu não vou estar preparada para... Não, você tá com esse negócio de síndrome da impostora, não sei o que lá. Eu falei, não, é 2023, vou deixar 2023. E aí deu certinho. Você se sente, Lu, hoje, olhando para trás, para esses sonhos e essas conquistas? A maternidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu acho que existia uma Luciana até eu ser mãe e uma outra completamente diferente depois que a Malu nasceu. Eu sou mãe solo, né? O que torna o negócio ainda mais desafiador, mas ao mesmo tempo delicioso, porque eu tenho uma pessoinha que eu sou 100% responsável por ela. E ser CEO me dá um frio na barriga danado. Eu poderia falar aqui que tá sendo maravilhoso, que eu tô tirando de letra e tal. Mas não, tem milhares de coisas que eu não faço a menor ideia como faz, que eu grito direto para as pessoas que são referências para mim, peço ajuda. E eu acho que eu aprendi que para você ser alguma coisa que você quer muito ser, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Que eu acho que para mim tem um quê de foco e disciplina. E uma vez que você conquistou aquilo que você gostaria muito de conquistar, você vai ter que ter muita humildade para aprender a fazer aquilo bem. Né? Porque eu acho que é um presente quando você conquista um sonho, né? Quando você conquista algo que você quer. E para você merecer aquilo, você precisa se esforçar para conseguir justificar aquela conquista que você teve, né? Então, eu me cerco das pessoas que são inspirações para mim e tenho zero problema em dizer que eu não sei. Se tem um problema lá no time, eu falo, gente, eu não faço a menor ideia como a gente vai resolver isso, mas a gente vai resolver. Né? E tô aprendendo. Né? Para eu ficar boa vai demorar mais uns 5 anos, eu acho. E a sua jornada e a correria, né? E todas as responsabilidades, como você organiza a sua rotina hoje? Eu acho que esse também foi um aprendizado da maternidade. Eu nunca gostei de rotina. Eu tinha pavor de rotina. E eu percebi que se eu não tivesse uma rotina com uma criança, eu não conseguiria fazer nada, né? Então, eu acho que o primeiro aprendizado foi rotina. Eu também acho que, como eu quis muito ser mãe, e eu quero muito ter a minha carreira, eu gosto muito do meu trabalho. O trabalho é um pilar importante da minha vida. Eu preciso estabelecer limites para ambas as coisas. Né? Porque é fácil eu querer ficar só com a minha filha, também é fácil eu querer só fazer as coisas do meu trabalho, porque você tá apaixonada, borboletas, e mais do que trabalho, né? coisas... Isso é paixão. Então pra mim não é trabalho, sendo bem honesta, assim, e só funciona porque não é trabalho. É a paixão, é um propósito, é algo de dentro. Então eu estabeleci limites, assim, eu trabalho... Eu faço questão de levar na escola, eu faço questão. Eu poderia delegar para alguém, mas eu gosto de levar, eu gosto de buscar, ver como sai, se saiu bem, se brigou, se apanhou, se o que aconteceu. E aí eu tenho, do momento que ela chega da escola até o horário dela dormir, cara, eu sou mãe. Né? E as pessoas entendem isso. Ah, Lucas, é que se eventualmente precisa flexibilizar, você não flexibiliza? Flexibilizo, mas é flexibilizar. Não a rotina, né? Né? Então, para mim é muito importante fazer atividade física. Também foi outra coisa que eu aprendi com a maternidade, que tem a ver com saúde. Cuidar, né? Cara, eu sou responsável por essa pessoinha. Sim, eu te entendo. Não dá para eu cuidar da minha saúde como eu estava cuidando até ela existir. Né? Então, eu tenho que fazer minha atividade física, então eu me organizo para fazer no horário
sempre no mesmo horário, para as coisas funcionarem bem. Então, esse foi o jeito que eu encontrei de tentar ser boa mãe, tentar ser boa profissional ao mesmo tempo, né? Muito bacana, assim, eu me identifico muito. Eu acho, como mãe também de menina, é incrível a gente poder ser inspiração, né? Acho isso pega muito forte também, né? Essa parte do legado, como você falou, né? Trabalhar com uma coisa que a gente acredita, que a gente de fato tem paixão, né? E também ser de fato um exemplo, né? Mostrar para nossas filhas, a geração das nossas filhas, que você não precisa decidir, né? Sim. Não é que é fácil, mas é possível. Ser mãe, ser Sim. executiva, né? E eu vejo isso muito, né? De quanto a minha filha se inspira, a gente divide, ela pergunta como foi seu dia, você tá indo na Alice, ela acha que foi no escritório, né? Ela tem os casacos da Alice, ela é toda orgulhosa. Aí, semana passada, eu fiz uma palestra e, né, mostrei as fotos pra ela. E ela falou, nossa, foi a apresentação da Alice? Ela falou, que música que você cantou? Porque ela me viu de microfone no palco, né? Mas, enfim, eu acho a gente, mesmo elas sendo pequenas ainda, a gente consegue dividir, né? E não esconder também do trabalho. Você fala, normalmente esse tempo é meio com ela, mas pode acontecer, né? E aí você vai explicar pra ela vai entender, né? E é legal também perceber o que é paixão pra você e o que é paixão pra ela. Sim, total. A minha filha, muito provavelmente, se eu tiver, posso estar muito errada, mas muito provavelmente ela não vai seguir uma carreira parecida com a minha, porque ela é super artista. Ela gosta de música, ela gosta de artes, ela gosta... E estimular ela a fazer isso, mas ela olhando como eu me dedico às coisas que são importantes pra mim, isso é um exemplo, Com né? certeza. Então, pra ela também ver eu dando palestra, ela fala, mamãe, que lindo o seu show. É. Né? Ela acha que eu tô fazendo um show, né? Mas isso é muito importante também, né? Saber estimular os filhos da gente a encontrarem as suas paixões para que, no futuro, eles entendam que trabalho não é só trabalho, tem a ver com Exatamente. paixão, com você Exatamente. construir alguma André, coisa maior. Você tem uma história legal da sua filha, né? Tenho várias. Queria te perguntar, como você também, pai recente, com certeza você tá começando a ter histórias legais também. Meu filho é muito novinho, tem 3 meses e meio, Uma mas ele é delícia. perfeito. É claro! E eu Eles acho são que perfeitos. É uma motivação adicional, né? Você poder... Um dos motivos que eu quero que a Alice dê muito certo, mais ainda do que já tá dando, é para ele se orgulhar, para ele ter uma vida melhor ainda. E também para ele ver que é possível fazer as coisas com paixão, né? Eu fico pensando... Eu sou uma pessoa muito otimista com o futuro. Com o presente também. Para empreender não tem outro jeito, Não. né? E, poxa, que legal... exemplos aqui de 3 crianças, né? Que é o Valentim, meu filho tem, acho que é mais novinho, né? 4, né? 4 crianças. Valentino, o Léo, A Malu. a Malu. De estar crescendo com mulheres que são donas, né, da sua própria vida. Sim. E tomam suas decisões e seguem suas vidas. No caso, a Sarita, você... Sim. E a Thaís, a minha esposa, que também é empreendedora. Tem a empresa dela e o Valentim nasceu e a empresa dela é ela, o pai dela, os 2 sócios, né? Então, ela não tem licença, né? Ela teve que se organizar pra estar lá. E acho, poxa, geração daqui 10 anos, 20 anos, já vai ter uma outra referência de qual que é o papel de diversas pessoas, nesse caso, mulheres na Sem dúvida. sociedade. Eu queria que você explorasse um pouco isso, né? E eu queria juntar com outra coisa também. Você falou... É raro ver pessoas que falam assim, eu quero ser CEO. Uhum. Como que você... De onde surgiu isso em você? E como que você acha que isso impacta a sua relação com a sua filha? Da onde nasceu isso? O que é e o que isso gera pra ela em vocês duas? Putz, vamos lá. Como é que surgiu a história do CEO? Eu acho que, como eu fui me enfiando muito no negócio, lá na Móvel, né? Muito mesmo. Eu cheguei num momento que eu me metia o bedelho e um monte de coisa de várias empresas. E eu comecei a gostar muito de fazer isso, né? Então, cuidar do planejamento estratégico, de reunião mensal de resultados. Você tem que estar ali entendendo e tal. E aí, um belo dia, numa avaliação de desempenho, eu falei pro Fabrício isso. Falei, olha, eu quero ser CEO um dia. O que você acha disso? Ele falou, eu acho maravilhoso. E eu acho que você tem que se preparar para isso, né? Então, eu acho que primeiro verbalizar isso, André, foi muito porque, de alguma forma, eu senti endosso de outras pessoas. Então, eu testei o primeiro com o Fabrício, ele reagiu bem. Depois eu fui testando com os outros CEOs.
todos reagiram muito bem. Eu falei, acho que eu não tô tão maluca assim. Mas todos me disseram a mesma coisa, que é muito legal, mas você tem que se preparar. Eu falei, tá, então eu vou me preparar. E aí eu achei muito legal o fato de todos eles, de alguma forma, fizeram parte da minha preparação. Então, me convidavam para coisas absolutamente inusitadas de fazer. Por saber que você... Cara, toda reunião que você imaginasse, assim, que não tinha nada a ver eu era convidada. Comecei a participar de Board Observer para começar a aprender mais, para entender as coisas que eram faladas lá. Aí era uma reunião de M&A que naquele momento não era para eu estar, mas eu já estava desde o começo. Você foi para Stanford, né? Aí eu acho que também foi bem o Edu me incentivou, né? muito aí para fazer o Executive Program em Stanford, e foi muito engraçado, porque eu lembro que eu falei pro Fabrício, vou fazer o Stanford, e aí ele falou, olha, mas não se frustre se você não for aprovada na primeira, E aí eu fui aprovada, e foi muito legal. Então, ir para lá e tá nos top 10 mais novos de idade da minha turma, eu era, sei lá, tinham 3 pessoas de RH só. Então, assim, foi muita coisa legal. Como é que eu conecto isso? Que eu acho que isso, pra minha filha... Se puder só fazer um parênteses. Claro. Você falou da verbalização. Eu tive uma história parecida. Quando eu saí da 99, fui CFO lá uns 4 anos, as pessoas que conviviam comigo profissionalmente falaram assim, você vai ser CFO de outra empresa, que vai fazer outro evento de liquidez. Aí na minha cabeça eu falei assim, cara, eu não quero ser CFO. Nunca mais. Não, nunca mais eu não diria, mas eu não sei tô se brincando. Nunca mais, já foi. Pelo amor de Deus. E eu tive um almoço com o Jean-Pierre, que era o meu mentor, ele era fundador e MD do Lazara aqui no Brasil. E eu falei pra ele baixinho, eu falei assim, então, ele, o que você quer? Eu falei assim, eu nem tô falando pra ninguém, mas eu quero ser fundador e eu gostaria de ser CEO. Acho que eu vou ser mais feliz sendo CEO do que eu fui sendo CFO. Até acho que eu vou ser melhor CEO do que CFO, mas eu nem tô falando pra ninguém, porque é vergonha, né? Assim, André, fale para todo mundo. Então, ó, dica pra você que tá querendo alguma coisa que você acha muito grande, fale. Fala no espelho primeiro, depois fala pra todo mundo. É isso que eu quero ser. E as pessoas vão respeitar pra caramba. E melhor do que isso, me ajudaram muito. É isso. Me ajudaram muito. E você sabe, por eu ser mulher, verbalizar isso... Eu lembro que a gente fez um vídeo na Movile, que tinha a plaquinha dos sonhos e tal. Que legal. Foi muito legal ver outras mulheres dizendo pra mim que tiveram coragem de dizer seus sonhos depois que eu tive coragem de dizer esse meu. Né? De novo, a importância quando você tá numa posição onde as pessoas olham muito pra você, né, pro bem ou pro mal, né, elas te olham o tempo todo. Então, quando você é corajoso de verbalizar as coisas, você vai encontrar muitas pessoas que você nem imagina dispostas a te ajudar e outras que você vai inspirar sem nem que você saiba que você está inspirando. Muito legal. Né? E da Malu, eu acho que o que eu sinto aqui é... Eu sempre fui muito obstinada nas minhas coisas, assim. Eu sempre botei muita energia nas coisas que eu quis conquistar. E eu acho que o maior aprendizado, o maior legado que eu posso deixar para ela é esse. De ser obstinada, né, de uma maneira cuidadosa com as pessoas, de uma maneira respeitosa com as pessoas, de ser obstinada em conquistar as coisas que ela tem vontade de conquistar e que ela possa encontrar bons aliados no caminho, assim. Eu acho que eu tive muita sorte de ter bons aliados no caminho, assim. Quem teve coragem de me dizer que eu deveria verbalizar isso foi a Natália, que trabalha comigo hoje na TIFES, trabalhou comigo na Movile, ela cuidava de cultura, da parte de cultura, e ela falou pra mim, você tem que falar. Ela e minha assistente na época, Sheila, as duas, não, você tem que falar, porque se você falar isso, todas as pessoas vão achar maravilhoso e todo mundo vai te ajudar. Eu, não, gente, mas por enquanto tá tão longe, não, você vai falar. Então, assim, elas me estimularam a falar, e aí eu falei. Muito né? legal. Nossa, amei essa história. E agora, Lu, qual é o seu próximo sonho grande? Depois dessas 2 conquistas. Eu tenho vontade hoje de fazer a TIFF se tornar um unicórnio. E eu botei essa meta lá para todo mundo. Foi Já viabilizou? Minha abertura de RMR foi colocar... RMR? Reunião Mensal de Resultados. Foi a primeira slide da minha abertura, convidando todo mundo para compartilhar esse sonho comigo. E como foi a reação do time? Todo mundo amou. Alguns meio... Não, mas peraí, que essa data tá muito... Coloquei 2027. Ó, você é boa de data, hein? Você pode vamos ver. Vamos a maternidade eu também acertei. A data. Vamos ver se eu consigo. É ousado, mas acho que também esse é um aprendizado que eu tive na Movile, assim, muito de...
seja agressivo quando você colocar os seus sonhos, né, suas metas. Talvez você não chegue exatamente lá, mas muito provavelmente você vai chegar mais longe do que você chegaria se você fosse extremamente realista e ponderado na hora de colocar a meta. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Bom, Lu, a gente tá indo pra agora uma sessão que eu gosto muito, que é o bate-bola. Meio Marília Gabriela, assim. Que a gente vai te fazer algumas perguntas aí. Eu vou começar, posso começar? Por favor. Então, uma empresa para ficar de olho que não é a sua. Eu gosto muito da B-Hub, do que a B-Hub tá fazendo. Primeiro que eu tenho muita admiração pelo Jorge. Segundo, porque eu acho que a proposta de colocar, né, o financeiro, as áreas que não é que não tem impacto, mas às vezes dá uma distração eventualmente. Eu acho que se você acha um parceiro que consegue fazer isso alinhado com a tua forma de operar, que entrega valor, eu acho que é um negócio legal e tira o foco de coisas que talvez você poderia colocar em outros lugares que gerariam mais impacto. E eles têm um podcast super legal também, né? Tem, que eu fui lá Fica a esses dica, dias, fica a dica aí pra vocês. Muito bom. O B-Hubcast, muito legal. Muito legal. Uma pessoa que te inspirou ou que ainda te inspira? Eu fiquei tentando pensar em uma outra pessoa pra não ser óbvia, mas pra mim é muito difícil, assim, profissionalmente a pessoa que mais me inspira e me inspirou e é o mentor da minha vida é o Fabrício, fundador da Movre, CEO do iFood. E é muito mais porque é muito difícil encontrar uma pessoa que consiga ter profundidade em tantos temas diferentes. E eu acho que esse foi o aprendizado que eu tive com ele, assim, de não ser raso nas coisas que não são a minha área de domínio. Né? Então, eu acho que ele faz isso muito bem. Ele tem uma capacidade de ser profundo em coisas que não é domínio dele, por natureza, que é bem inspirador, assim. Muito bom. Ele é um cara demais. Muito bom, ele é. Aí uma pergunta que eu amo muito. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Lemente. Uau. Eu queria muito ter essa capacidade, porque eu acho que a minha visão é que o mal da humanidade é comunicação. Sim. Né? Se eu fosse capaz de ler o que as pessoas entenderam daquilo que eu falei, eu acho que eu resolveria um monte de problema. Nossa. Nunca pensei. De verdade. O meu seria começar a engordar. Pode Tô me ser, sentindo bem pior. É um bom superpoder, eu também gostaria, mas eu acho que pensando no todo... Tô me sentindo mal agora. Muito bom. Falando em começar a engordar, o que é saúde pra você? Eu acho que saúde, pra mim, é quando você sente plenitude física, mental e espiritual, assim. Eu acho que você consegue encontrar uma satisfação com essas 3 esferas da vida, pra mim isso é saúde. Muito bom. E pensando nisso, o jeito que você já conseguiu achar para incorporar isso na sua rotina, para de fato, né, ter esses 3 elementos de saúde realizados, o que você hoje já faz? Bom, acho que os últimos 2 anos eu mudei drasticamente a minha conduta com a minha saúde física, então, em 2 anos eu perdi 23 quilos. Eu percebi. Sem remédio, enfim, mudando totalmente meus hábitos alimentares de atividade física. A parte espiritual, eu realmente sempre fui muito conectada com isso, desde muito jovem, então isso pra mim é algo que eu não abro mão. Se eu não posso ter a prática semanal, eu encontro as minhas formas de fazer isso existir dentro de mim. Então, Você é religiosa ou espiritual? Eu não sou religiosa. Eu acho que eu preciso... Eu sinto que eu preciso estar conectada com alguma coisa que é superior a mim. Eu tenho uma tatuagem escrito fé aqui. Mas esse sentido de... Existe alguém superior a mim que eu preciso estar conectada a isso. Legal. Né? E acho até isso, assim, uma super conquista. Parabéns, Lu. Assim, muito bacana. E até isso também esse é exemplo para nossos filhos, né? Tipo, a gente se cuidar, a gente ter uma rotina, a gente ter a disciplina. E eu acho que mental é aprender o tempo todo. Assim, eu amo aprender. Assim, eu realmente... Eu adoro ter a sensação que tem muita coisa na vida para eu aprender. Porque no final é isso, assim, a gente tá aqui para aprender coisas. Evoluir, né? Sempre. Eu gosto de olhar para trás e pensar, cara, como era a Lu de 5 anos atrás, como é a Lu de hoje, e eu fico feliz com a Lu de hoje, assim. Tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer diferente, mas acho que no
no alto e baixo ali. No balanço Vai tá bem. positivo. Fica bom. E falando nisso, quais são as coisas que você gostaria de fazer diferente ou alguma forma de trazer saúde pra sua vida que você ainda não tá conseguindo fazer? De saúde. Eu acho que a coisa da prática, embora eu tenha meus momentos de conexão, eu não tenho ainda a prática que eu consegui colocar na rotina. E a prática, pra mim, tem a ver muito mais com o que eu faço pelos outros e menos do que eu faço pra mim. Assim, desde muito jovem, eu sempre participei de grupos de jovens que faziam coisas por outras pessoas. Hoje, eu não tô conseguindo fazer isso. Então, a minha maneira de ajudar hoje é mais financeira e menos na presença. E eu sinto que eu posso agregar mais valor na presença. E eu não tô conseguindo ainda equilibrar isso. Faria melhor. Muito bom. E por último, alguma coisa que você não abre mão? Você já comentou, né, que você tem os tempos com sua filha, mais alguma coisa que você fala que é só... Não, eu acho que eu realmente não abro mão de ter momentos de qualidade com a minha filha, assim. Não consigo abrir mão disso hoje. Na verdade, não tenho nem vontade, pra ser bem sincera. Nem hoje, nem nunca, né? Eu não sei se nunca, né? Nunca é muito tempo. Eu acho que também... Eu sinto que hoje ela escolhe menos... Né, o estar comigo. Quando ela tiver maior, ela vai ter mais voz nisso, né? Dela querer ou não, e eu vou ter que respeitar isso. Mas por enquanto que ela é pequena, é isso que eu realmente não abro mão. Eu acho que tem uma outra coisa que eu não abro mão, eu acho que eu não abro mão de ser uma pessoa ética. Ética aos meus valores, assim. Eu não... É muito difícil eu abrir mão dos meus valores pessoais para qualquer coisa, assim. Isso é uma coisa que também não abro mão. Muito bom. Muito bom. Bom, Lu, a gente está chegando no fim. Eu queria pedir para você, para quem está nos acompanhando aqui, dar algumas dicas finais, orientação. A gente já falou bastante sobre o papel do RH, né? Mas como muitas lideranças de RH estão nos acompanhando, o que você daria, assim, como dica de ouro para o RH, a pessoa gera mais valor para a empresa? Eu acho que a principal dica tem a ver com querer aprender sobre o negócio que você está inserido. E ser intencional nisso. Não é o aprender no sentido de, eu sei vomitar 3 ou 4 coisas sobre aquele negócio. Eu entendo, eu posso contribuir e eu vou entregar as coisas que vão fazer isso crescer de maneira mais rápido. Eu acho que essa é uma dica. E a segunda dica, eu acho que é procurar aquilo. Eu ainda sinto que tem muita gente trabalhando com RH, mas não tem convicção de que é isso mesmo que quer fazer. E o RH é um negócio que você tem que ter muita convicção que é isso que você quer fazer. Porque, de novo, cuida daquilo que é o mais importante para qualquer organização, que são as pessoas. Se não tiver pessoas, é mesa, cadeira, computador. E essas coisas por si só, elas fazem nada. Exatamente. Né? Até a inteligência artificial precisa de alguém que programou aquilo, que fez aquilo acontecer. Uma empresa é um bando de gente. Se você não gosta ou você não tem convicção de que isso é o que te traz paixão, o que te move, eu acho que isso é talvez o primeiro passo é olhar para dentro e encontrar suas motivações internas. Muito bom. Muito bom, com certeza, com certeza. E algum conteúdo, podcast, livro que você gostaria de indicar? Você já falou do The Hard Things About Hard Things. Tem mais alguma coisa que você fala, não pode faltar, que te inspirou, né? Que te ajudou nessa jornada também? Acho que muitas coisas me ajudaram na minha jornada. Eu gosto muito do Powerful, que é um livro da Patty McCord. Eu acho incrível. Foi antes do... Foi antes Rules, do né? A Regra Não Tem Regras. Isso. Eu tive a oportunidade de ouvi-la falar. Foi desse Ela livro. era CHO do Netflix, né? Então, eu gosto muito desse livro. O The Hard Things About Hard Things, que eu adoro. E tem um que é o Stockdale Paradox. Também gosto muito. Que fala sobre... Só os paranoicos sobrevivem. Conta a história da Intel. Eu adoro esse livro. Acho incrível. Acho que esses são... E tem um que eu amo muito, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Brené Brown. Que inclusive a gente se inspira bastante também. Eu acho que você nunca tá errado em ser vulnerável. A chance de dar ruim quando você é vulnerável, ela é muito baixa. Que foi o que vocês fizeram no iFood quando vocês foram lá e falaram da Rádio Peão. É muito difícil você fazer errado quando você tá sendo genuinamente vulnerável. Tem gente que usa a vulnerabilidade para fazer teatro, né? Eu acho que quando você tá genuinamente vulnerável, é muito difícil dar.
Também, como você falou agora, como CEO, né? Você se coloca no lugar vulnerável, né? Você sei pede mesmo. ajuda, você não sabe não mesmo. sei. Não é um show, né? Não é... Vira e mexe, eu tô gritando socorro pra alguém no meio da noite. Tipo, tô ferrada, amanhã eu vou ter que falar com um cliente que eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer aqui. E é isso, gente. A gente não é obrigado a saber tudo. Eu tenho uma pergunta interesseira ainda nesse tópico de últimas perguntas. Talvez perdi um pouco o time dela, porque você falou que tudo que você faz na empresa tem que ser intencional. Essa pergunta é interesseira aqui pra mim, pra Alice. Você acha que a forma com que os RHs daqui pra frente vão contratar plano de saúde também tem que ser intencional? Tem, com certeza, óbvio. Não, mas isso é cultura. Isso é cultura. Cuidar das pessoas, né? E assim, você encontrar um parceiro de benefício, tá? Qualquer que seja ele, vamos usar aqui, sem querer, o plano de saúde. Se você encontra um parceiro que é capaz de customizar as coisas de acordo com o que a tua empresa precisa, que entende a tua proposta de valor, de entrega para o colaborador, que usa recursos de entrega de dados que para você como organização é importante. Isso é cultura. Concordo. No final. Né? Então, encontrar os parceiros que vão estar contigo na jornada de qualquer coisa que você fizer, incluindo benefícios, incluindo vendas, incluindo marketing, incluindo qualquer coisa, a chance de você manter a sua cultura forte e percebida nos mínimos detalhes é maior. Então, acho sim. Muito bom. Que bom. Muito bom. Chegamos aqui no final. Para mim foi um papo muito, muito rico. Tenho certeza para quem está nos acompanhando também. Muitos aprendizados, né? Acho ninguém está saindo com dúvida de quanto cultura é essencial, né? De quanto cultura de fato é importante para o sucesso de qualquer empresa, né? A gente falou aqui muito sobre que a cultura tem que ser uma coisa top-down, né? Não adianta, né, se a liderança não dá aqui, se não está sendo definida, porque ao final é sobre como a gente toma decisões, sobre a gente trabalha, né? Tem que ser uma coisa top-down. A gente também falou bastante sobre disciplina, né? Que a gente precisa de disciplina em reforçar, em ter nossos rituais, ter símbolos. Então, muito importante. E também, pessoalmente, a gente foi muito inspiradora ouvir mais da sua história, né? Já te conheci, mas sempre aprendo mais e acompanhar a sua jornada aí de super profissional, executiva de RH, né? Para mãe, para agora cofundadora da Chiefs Group, que é uma empresa também com muito potencial, né, e que está, de fato, transformando, né, junto aí o jeito que a gente trabalha, inclusive no RH. Então, quero muito agradecer aí, Lu, pela sua presença, André também, por dividir a mesa com você, foi um super prazer. Agora é o momento para você dar a sua palavra final, para você divulgar suas redes também. Fica à vontade. Se eu precisar depender de merchan, eu tô ferrada. Mas acho que, obrigada, primeiro de tudo, para mim é sempre muito gostoso falar de cultura, então toda vez que eu sou convidada para falar sobre isso, meu coração fica uma delícia por dentro. Então, muito obrigada. Eu admiro muito o trabalho de vocês, Sá. Você sabe o quanto eu sou grata e tenho um orgulho enorme de você. Então, obrigada pelo convite. E, gente, acho que do meu lado é seguir o Instagram da Chiefs Group e o meu, Luciana Carvalho, para... eventualmente conto umas coisinhas lá do meu dia a dia, dou umas dicas das coisas que eu leio, de algumas coisas que eu vivi, das minhas experiências. Eventualmente pode contribuir para a vida de vocês. E o podcast que você estava contando aqui? Verdade! E agora eu sou integrante oficial do Nove Luas, que é um podcast para falar sobre as entrelinhas da vida de uma maneira informal. Eu faço isso com mais 3 pessoas. Uma delas é a minha mãe. Uau! Que legal! Minha mãe é psicóloga clínica, então uma pessoa incrível, e faço mais o Júlio e o Marcos. E cada um de nós somos 4 pessoas extremamente diferentes, então são 4 pontos de vista muito diferentes sobre os temas, então tá sendo bem gostoso fazer vou isso. escutar, Muito com legal, certeza. muito legal. Fica a É dica aí isso. pra todo mundo. É isso. André, Nossa, tô muito feliz aqui, tô inspirado, tô saindo aqui, quero fazer coisas! E fiquei muito inspirado, Lu, parabéns. Eu conhecia a trajetória, eu já tinha falado com você algumas vezes, mas não nessa profundidade. E tenho certeza que as pessoas vão amar aqui, Que bom. vai bombar o podcast, Que de bom. verdade. Muito obrigado. Obrigada a você. e suas redes sociais agora que você Ah, abriu verdade, também o seu agora- Insta, tem que falar Meu também. Instagram, AND Florence, né? Andy Florence, ou Andy Florence. Me segue lá, mas principalmente segue a Alice no Instagram, Alice Saúde, a Sarita também.
Meu nome é um pouco mais difícil de achar, É. né? Mas @Sarita Fornhofer, que é meu sobrenome, mas só tem uma Sarita na lista, então você vai me achar. Vai achar. Mas queria agradecer bastante. Tamo junto. Super obrigada para todo mundo que está nos acompanhando. Foi um prazer enorme. Esse podcast vai estar disponível na íntegra no YouTube, Spotify e também em outras plataformas de áudio, nos Instagrams, né, da Lu, do André, e meio da Alice. Então, nos seguem aí. A gente vai ficar muito feliz assim, com uma conexão, qualquer contribuição também que vocês tiverem, mandem aí para a gente. Muito obrigada e até a próxima.